você. Muito bem, meus amigos, eu quero nesse momento, no primeiro programa Aspecto Cristão, tratar de um assunto relevante para as nossas vidas, que é a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho tem estado um tanto distorcido por muitas pessoas. Pessoas estão invertendo os valores do Evangelho, entendendo ser o Evangelho uma questão de riqueza, uma questão de bens materiais ou de vantagens pessoais adquiridas aqui na terra. Eu quero pensar o princípio do Evangelho com você. Está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o princípio do Evangelho. Não adianta mudarmos, invertermos os valores. Essa é a realidade, a vida eterna. O homem vive na busca da vida eterna. Gasta milhões de reais, em outros países milhões de dólares, de euros, para ganhar em alguns anos a mais de vida. Tecnologia, medicina avançada. Se as pessoas pudessem aumentar um dia de vida, anos de vida, mesmo sabendo que não podem, fazem o melhor, gastam o que podem para isso fazer. Procuram tratar da pele, procuram aumentar a juventude. Se as pessoas pudessem viver eternamente, se tivessem como fazê-lo, fariam. E alguns gastam muito para isso, mas não conseguem. E está escrito na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É lógico que a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte. Mas olha que coisa interessante. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que o salário do pecado é a morte? O homem, na verdade, não foi feito para morrer. Não precisaria passar por isso. Mas diz a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23... que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para tanto, é necessário que nós reconheçamos essa limitação. Todos pecaram. Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram no jardim do Éden. E esta raça adâmica vem com o vírus do pecado. E não há sacrifício humano, não há dinheiro, não há nada que possa pagar a salvação. É preciso que o ser humano creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não haverá nada que você possa fazer no sentido de qualquer sacrifício, de pagar a vida eterna, de pagar essa bênção. É preciso algumas coisas de acordo com a palavra de Deus. Uma das coisas que você precisa entender, que a única maneira de ser salvo é pela graça. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, no capítulo 2 e versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma religião poderá oferecer salvação a você. A salvação é um dom de Deus através da morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, um amor incomparável. Não há como calcular esse amor, que deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para nos salvar. Há pessoas que fazem de tudo para encontrar a salvação, ou pelo menos a paz de espírito, mas não conseguem, porque isso somente através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desconfie desse Evangelho que promete tudo para você na terra, ainda que eu quero dizer que com Jesus você poderá adquirir muitas coisas. Há um texto na Bíblia que diz assim:
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas. É bem verdade, mas a Bíblia diz, preste bem atenção, olhe o detalhe, como também não nos dará com ele, com Jesus Cristo. Não tem como você obter tudo rejeitando a Jesus. A Bíblia também diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você quer ser abençoado em sua vida? Primeiro você precisa buscar a salvação em Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, arrependimento. A primeira coisa que o homem tem que entender é que é pecador e precisa se arrepender. Eu quero lembrar a você agora um detalhe que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus, na cruz do meio, 2 ladrões, um em cada lado, um à direita e um à esquerda. Um ladrão esbravejou, disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha a diferença do outro ladrão, que disse assim: olha, meu companheiro, nós estamos aqui porque merecemos. Estamos aqui porque praticamos pecados e crimes para morrer nessa cruz. Mas esse que está ao nosso lado, nenhum mal fez. Ele é justo, ele é santo. Que coisa interessante. Primeiro, ele reconheceu o seu pecado. Segundo, reconheceu que Jesus é o Salvador. E depois ele olha para o Mestre pendurado na cruz e diz: Mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus imediatamente respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Houve por parte daquele ladrão um homem injusto, um homem levado à cruz por causa dos seus crimes. Primeiro, arrependimento. Considerou-se, reconheceu o seu pecado. Segundo, reconheceu que Jesus era o Salvador e que Jesus podia fazer algo por ele quando disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu não sei qual a tua situação, mas a Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus misericórdia. Talvez você sofrendo com vícios, talvez você sofrendo com as drogas, com a bebida alcoólica, talvez você aprofundado, quem sabe, na prostituição, numa vida criminosa, ou quem sabe, você é uma pessoa de bem, mas sem certeza do seu futuro, sem a certeza nem a convicção da vida eterna. A Bíblia deixa muito claro: arrependa-se da sua condição de pecador ou pecadora. E o caminho é esse, depois de arrepender-se, é confessar. Diz a palavra de Deus, preste atenção: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse é o caminho da salvação. Essa é a receita da salvação. Primeiro, arrependimento. Segundo, confissão com a tua boca. É preciso que você confesse. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus no meu coração, mas a confissão é um mandamento bíblico. Em terceiro lugar, crer no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos. Ele é a primícia daqueles que morreram. Então, logicamente, você será salvo se assim o fizer. Não sei qual a tua situação, meu amigo, minha senhora que está assistindo esse programa. Talvez o seu coração doendo, talvez o seu coração angustiado, amargurado com as circunstâncias difíceis da vida, ou mesmo com as incertezas do futuro. Quem sabe a incerteza do que vai acontecer após a sua passagem para a eternidade. Hoje é o dia aceitável. Aí onde você está, confesse os seus pecados, arrependa-se deles, creia que Jesus Cristo é o Salvador, confesse isso com a sua própria boca. Eu tenho certeza, de acordo com a palavra de Deus, pela fé gerada no teu coração, você será salvo. Eu vou orar por você nesta hora, uma oração de bênção, uma oração de vitória, mas em primeiro lugar, uma oração de salvação. Onde você estiver agora, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador.
declare diante dele o seu arrependimento pelas coisas erradas que você tem feito. Então tenha essa convicção, que ele vai te salvar, que ele vai mudar a sua vida, que ele vai libertar-te daquilo que você tanto deseja e você não consegue fazer. Antes de orar, eu quero lembrá-lo de uma coisa. Muitas pessoas ficam pensando assim: eu vou entregar minha vida a Cristo, mas primeiro eu vou me libertar disso, daquilo, eu vou mudar a minha forma de ser. Infelizmente, essa não é a melhor escolha. Sabe por quê? Se você pudesse fazer isso sozinho, Jesus não precisaria ter morrido numa cruz para salvar tanto a mim, nem a você. Para isso Jesus veio morrer numa cruz, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar. Diz a Bíblia: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você quer ser uma nova criatura, isso que você deseja, essa transformação, essa novidade de vida, essa nova maneira de ser, esse novo jeito, você não conseguirá pelas suas próprias forças. É preciso arrependimento, é preciso confissão e acreditar que Jesus pode fazer. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Tenho certeza que tudo mudará. Nós vamos orar a partir de agora. Ore comigo. Pai de amor e de bondade, louvado seja o teu nome para todos sempre. Eu quero agora, Senhor, clamar, eu quero agora suplicar em favor desta vida, em favor desta pessoa, Senhor, que chora, que se arrepende, que confessa a Cristo como Salvador, perdoa os seus pecados, entra em seu coração. Oh, meu Pai, por esta confissão, por esse coração derramado diante do teu altar, venha o Espírito Santo fazer morada nessa vida, passe a guiar os seus passos, dá-lhe um novo dia, um novo amanhecer, uma novidade de vida, Senhor. Oh, Pai, que o seu nome seja registrado, Senhor, nas mansões celestiais, que a partir de agora o Espírito Santo possa ser o consolo, o conforto dessa vida. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Quero fazer um convite a você. No próximo sábado, dia 28 de agosto agora, na Igreja Assembleia de Deus, Rua Assembleia de Deus, número 251, haverá um grande culto de batismo, às 19 horas. Você não pode faltar. Compareça. Você vai conhecer a nossa igreja, você vai presenciar o culto de batismo e quero dizer mais, quem sabe no próximo batismo você também estará descendo as águas, cumprindo a palavra de Deus que diz: ide e pregai o Evangelho, batizando a cada pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento bíblico. Nós teremos um batismo no dia 28 de agosto às 19 horas e você poderá participar, poderá assistir esse batismo. E se você não está por perto, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Participe, ouça a palavra de Deus, filie-se a essa igreja. A igreja é importante porque você congrega, porque você compartilha com os irmãos e você tem a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.